Você ainda tem um descanso no domingo, eu não. É porque, porra, né? É. Não sei porque eu falei porra, né? Mas tudo bem. Eu tenho que fuder o Monark mais um pouquinho, cara. Mais? É. Porra! Tem que, sei lá, gravar uns vídeos, tá ligado? Que nem eu venho aqui gravar Não, vídeos. você que inventa essas porra pra você e eu tenho que ficar inventando merda pra mim também? É. Eu não, fala no seu cu. Você quer trabalhar, você trabalha. Eu não quero, não. Então- Já faço o flow aqui, já tá ótimo. Caralho. Hoje tem 2, inclusive. Não, o Monark faz o flow e tá bom. É. Tá bom, porra. Preciso de mais? Eu não O time preciso que tá não. ganhando não se mexe, né? Porra. Vou ficar aqui tranquilinho, bebendo meu energético, fumando meu e-vapes. E-vapes! Imbecil. Bom, Tá todo mundo chapado. Pior que não. a gente tá com sono, esse é o pior. Não deu nem tempo de fumar. Bom, mas, cara, conta mais aí sobre a sua vida de estudos. Primeiro, você se formou em neurologia, é isso? A gente se forma em medicina, né? Pode crer. Aí me formei em medicina, depois que você se forma, você escolhe uma especialidade. Quantos anos você tem? Tenho 34. Ah, Me formei lá no Rio de Janeiro e saí Pra de curtir lá. canabinoide, tu se formou na UFRJ. Não, me Não? formei na Gama Filho. Cara. Ah, tá. Formei na Gama Pô, Filho. acabou a faculdade, Gama Filho, cara. Acabou, cara. É. Fiquei mal Eu ta- sentido. Foi a última turma, foi o Rapa de Tacho. É? Aham. Caralho. Eu me formei numa universidade do mesmo grupo, na universidade. E acabou essa porra em 2010, eu acho. Não, 2011, um bagulho assim. mas por que você foi pra medicina? Cara, eu fazia engenharia mecânica antes, nada a ver. Aí uma aula de cálculo 2, olhei assim aquela derivada, eu falei, caralho, isso não dá pra mim não. Não dá pra mim, eu era bom em matemática, né? Mas quando eu li aquilo eu me senti um ignorante total. E aí saí no meio da aula, saí decidido que ia mudar, né? E eu tinha muito a questão de entender por que as pessoas adoeciam. Né? Se é realmente essa história de bactéria, de vírus que falam, ou se tem mais coisa por aí, né? E a ideia é essa, foi ingressar no curso para poder entender isso, sair do curso sem entender e procurei entender... É difícil entender isso, né? Também, se você conseguir realmente descobrir, decifrar esse código aí, você vai ser o House, mas Dr. na real, House. parece que a medicina, na real, não está muito interessada em entender isso, né? Entendi. A medicina está mais interessada em vender soluções, em vender um produto. Em remédios, que você tem que tomar mensalmente várias pílulas pra ser Exato. mais rentável. Então é muito melhor você vender um produto do que você curar de fato aquela patologia, né? Então, Pô, e você é médico, você tá falando isso? É papo de cara que não é médico falando. Tipo, eu falo essas porra, tá ligado? a medicina hoje ela é muito pouco resolutiva e muito medicalizadora, né? Então, isso me deixou muito mal durante a faculdade, para falar bem a real. Porque eu não estava vendo o que eu fui procurar, né? Claro que você tem algumas explicações e tal, mas para mim não estava sendo suficiente. E aí eu comecei a estudar outros sistemas médicos, né? O sistema indiano, o sistema chinês, que começa a aprofundar um pouco mais essas questões. Dizem que na China é milenar, né? O sistema de saúde lá, né? Sim, sim. O sistema de saúde da China assim, o sistema oriental como um todo, ele é bem diferente do nosso, né? Ocidental aqui. Como que é lá? Eles são muito pautados no entendimento realmente daquela pessoa, do indivíduo, né? E aí fazer fórmulas magistrais, fazer um tratamento personalizado para aquela pessoa. Que é o diferente da gente aqui, que é uma coisa meio padronizada, meio estandarizada. Então é o mesmo remédio para todo mundo. Se você tem essa doença, é esse remédio. Então isso não acontece lá, né? Isso, às vezes você tem 2 pessoas que têm a mesma doença e 2 remédios diferentes, entendeu? Então esse sistema me traz mais entendimento realmente, né? Por que a pessoa está adoecendo e tal. É Então, mais personalizado. por mais que eu não tenha essa formação, foi o sistema que eu entendi, que eu busquei para poder ampliar Na pouco Índia é meu, assim meu também? horizonte. Na Índia também. Entendi. É A tudo medicina mais indiana da é a mais asiática antiga. lá. É a mais antiga de todas, né? Eles se parecem muito, mas tem diferenças. A medicina indiana, a medicina chinesa, elas têm diferenças. E aí, nessa, né, estudando muito disso daí, eu vi que eles usavam muitas plantas, né? Muita natureza como um todo, não só as plantas, minerais, enfim. E aí, saí, assim, tava um pouco desiludido, né, na medicina. E aí, fui fazer alguns cursos, tipo de imersão espiritual lá no sul da Bahia, um lugar lá chamado Piracanga, muito legal. Que tipo de imersão espiritual? Cara, nada de ganja, nada de maconha, Não, se é isso que você tá pensando. não é isso que eu Eu tava pensando em meditação, na real. Eu também. Tava pensando num...
Num Tu que tá com a mente tambor. poluída aí, cara. Ô, você quer beber alguma coisa, um hidromel? Quer experimentar um hidromel? Não, É o que? Isso é cachaça? Não, é um vinhozinho de mel. não. Não, eu não vou tomar não, só pra ele. Tá. Você quer? Por que coisa? É boa, Não, Não, da é casa bom pra aqui. caralho, é bom pra caralho. O problema é que Bota a lá, desculpa vamos do ver. Monark é: o convidado tá bebendo, vou beber também. Não. Mas você curte beber uma coisinha? Não, pode ser. Eu vou tranquilo. pôr aqui pra ver. Tá. Aí é isso. Mas pera aí, porra, calma aí. Tu Não, foi não, fazer de o quê? boa. Tu foi fazer o que lá no. Bom, lá em Piracanga é uma ecovila, né? É uma ecovila com várias aulas, palestras, cursos dessa questão de autoconhecimento, relação com a natureza e tal. E você tem vários processos lá que você faz em depurativos de ficar assim, um jejum um pouco mais prolongado, alimentação de sucos e tal. E, segundo eles, né, quando você tem menos alimentos na barriga, você consegue ter mais energia na mente, pensar melhor seus caminhos e tudo mais. E aí, numa dessas meditações lá, transcendentais E eu lembro que era a famintas. meditação do próximo passo, né? A gente meditou. Eu não consigo meditar tão bem assim, mas eu tento, me esforço. E aí, nessas meditações, lá no final, aí o instrutor lá falou: agora vocês vão visualizar qual é o próximo passo de vocês, né? O que vocês vão fazer agora? E aí nessa, me veio bem claro, assim, uma florestona. Uma selva amazônica mesmo. E aí na época eu tava namorando essa possibilidade de eu ir lá pro exército. Era uma possibilidade real, né? Para um recém-formado, assim, eles pagavam uma grana a mais, ninguém quer ir. Né? Aí eu fui lá e voluntariei. Foi bem diferente do que eu me programei, né? Porque o exército, ele não tava nem aí pras plantas. assim. Para fitoterapia, para a questão dos índios, dos xamãs, dos pajés, que era quem eu queria conhecer de fato, né? E aí... Mas tu chegou... Então tu foi militar ou tu Fui. Aí saí de lá decidido que eu ia fazer isso, que eu precisava ter uma experiência na floresta, que eu precisava ter uma imersão mais próxima realmente dessa cultura, porque quem entende de planta é índio, quem entende de planta é quem tem experiência com as plantas, né? Então é quem mora com as plantas, é quem sabe identificar. Então... todo esse processo de entendimento da planta na medicina, ela partiu de uma coisa de tentativa e erro, né? De uma coisa meio cultural mesmo, né? Uhum. Então a gente pegou algumas plantas da cultura, que a própria cultura utilizava, e começou a trazer, estudar, pesquisar, e viu que tinha componentes que realmente serviam para mais variadas patologias. Então foi assim que a fitoterapia veio para o mundo da ciência. E aí tu foi parado, teve Aí que fazer fui pra prova lá. pro exército? Não, o exército lá ninguém quer, como eu te falei, né? É? Porque é muito longe, é bem afastado mesmo. Aí Olha, tu como virou... um copão assim mesmo, cara, esse sagrado. Aí então tu ficou tenente ali do QCO. Aí fui lá e aí fiquei servindo 1 ano, né, na fronteira lá no Acre. E aí fui com essa ideia de pedir para sair para as aldeias indígenas, para poder trocar uma ideia com a galera, mas aí o exército não apoiava muito, tive um comandante que não entrou muito na minha linha, me prendeu algumas vezes. Caralho. E aí... Te prendeu? Pô, Porque diversas tu queria vezes. fazer os bagulho? Não, pô, acho que porque eu não me encaixei mesmo naquela coisa do militar, né? Dizem... De ter um O burrão mandando em militar, você. você não precisa muito de cérebro, você só precisa de medula. Desculpa se eu Não, tô mas ofendendo mas alguém, é mas total isso. é muito você corresponder às ordens, entende? Você não tem que pensar, você não tem que discutir nada, assim, senhor e não senhor. Então, era muito isso na minha cabeça, entendeu? Não tem que ponderar, não pondera, assim, senhor, não senhor. Então, eu entendo que a disciplina é importante, a hierarquia em alguns casos é importante, mas... né, o livre pensar é muito mais importante, na minha opinião, para construir alguma coisa de verdade, nova, né? Então, eu não tinha isso lá. Então, eu bati muito de frente, né? Água mole, pedra dura. E aí, tive algumas repreensões, né? Punições disciplinares. E aí, depois de algumas punições disciplinares que eles viram que não estava resolvendo, eles Te detonaram. decidiram me encarcerar lá. Fiquei 3 dias preso. Caralho. Mas, enfim, foi bom assim pra um autoconhecimento meu. E aí, mas aquilo mexeu muito comigo, no sentido que, pô, cara, eu tô aqui tentando estudar, o que eu tô fazendo aqui, né? Comecei a pensar isso, o que eu tô fazendo aqui da minha vida? Não tem nada a ver isso comigo e tal. E aí acabou que, sim, tiveram partes boas, óbvio, tive uma galera lá bacana, conheci minha mulher hoje de lá, né? Uma casa do destino. E... Mas ela era militar? Não, nada a ver. Ela foi lá visitar, assim, que era a cidade natal dela na época. E aí, por um acaso, a gente se encontrou lá numa festa e
E foi Entendi. amor à primeira vista. Que bonitinho. Caralho. Entendi. E aí... Bom, aí você tava frustrado. Frustradão. Mas tu conseguiu Saí estudar do alguma exército. coisa? Tu chegou a falar Aí com é os isso, índios, saí cara? do exército e Mas você tive que aprendeu fazer algo lá? Nada. no exército muito pouco, né? E aí quando eu saí do exército que eu consegui ter uma experiência de 1 mês, não foi uma experiência que eu queria, mas tive uma experiência mais próxima com os índios, né? Fiquei em algumas cidades isoladas e tal. Aí saí de lá, assim, achando que eu não tinha cumprido ainda o que eu me prometia fazer, né? Aí saí, lá eu fiquei estudando uma época na cidade bem afastada lá dos índios para ir pro SAMU, que botei na cabeça que eu precisava aprender de pré-hospitalar e tal. Aí fui fazer a prova do SAMU, não deu muito certo lá no sul, Floripa, né? Porque era terra prometida lá, segundo... Todo mundo falava muito bem de Floripa e tal. Não, qualidade é muito de legal vida, lá mesmo, né? Mulherada linda e tal. É verdade. As praias são muito, muito bonitas também. Porra, o cara já tinha conhecido a porra da namorada e mete essa Mete agora. essa. Mas tipo, na época não era uma namorada, né? Era mais uma de lá. E aí... Fui lá e na época que eu fiz a prova, eu tava tinindo, cara. Eu sabia tudo da prova. Porque eu fiquei isoladão, só estudando. E aí a porra do meu... Desculpa o palavrão, Não, mas... pode falar à vontade. A porra do meu relógio que tava lá no envelope despertou. E a mulher decidiu cancelar a minha prova. Tipo assim, deixou eu terminar. Falou, deixa você terminar, mas eu vou botar uma nota aqui que seu celular despertou. Seu relógio. E aí quando eu fui ver, fui benzão na prova e aí... Pum, perdi, desclassificado. E aí fiquei meio assim, porra, sem saber da agora pra onde é que eu vou, né? E aí pensei. E um amigo me sugeriu que eu fosse pra Chapada Diamantina, porque tinha um médico lá, o Dr. Áureo, que era um médico naturista famosão, já há 30 anos fazendo isso, que era um cara que acho que ia me dar esse conhecimento que eu queria. Pô, e esse cara foi realmente divisor de águas na minha vida, assim, porque... Pela primeira vez eu vi um cara aplicando na prática tudo que eu pensava que seria possível, né? Então, um cara que tinha uma relação bacaníssima com a sociedade ali local do Vale do Capão, conhecia todos pelo nome, a família, entendeu? Não era aquele médico superficial, frio, o que é que você tem, toma remédio e vai embora. Ele ia nos detalhes, assim, né? De como é que tá fulano, como é que tá Beltrano. E esse cara, ele tinha já uma farmácia viva, né? Ele... medicava as pessoas com diversos tipos de plantas, de procedimentos naturistas. Ele teve algumas experiências no Chile, porque ele mesmo teve alguns problemas sérios de saúde que não conseguiu, a medicina não tinha opção para ele. E aí... Farmácia viva? O que é isso aí? Farmácia viva é você plantar diversas plantas medicinais. Com poderes medicinais. Aí você tem tipo uma estufinha, como que é? Não, é jardim mesmo, livre. Pode ser em estufa, mas geralmente é jardim livre. Inclusive a cannabis hoje, até trazendo um pouquinho do assunto, é uma planta que poderia revolucionar esse sistema que é muito pobre, na verdade, no Brasil, muito pouco explorado. Bom, aí eu tava lá, esse cara me deu um up, assim, nessa questão de ver que era possível, né? Eu vi um cara, assim, super experiente, super bem sucedido, é o cara comendador do Brasil, assim, recebeu títulos realmente importantes. E aí saí de lá, só que tive que sair porque lá é uma cidade pequena, né? Você não tem uma progressão acadêmica, eu ia acabar sendo um médico de posto, assim, pro resto da vida, né? E eu queria estudar. Pô, tô com frio pra caralho, hein, velho? Tá frio mesmo. São Paulo já tá frio, vocês ainda estão aqui no ar-condicionado, meu irmão. É que essas câmeras, elas aquecem demais se deixar, por isso que a gente deixa friozinho. Eu desci do avião já me tremendo todo. Baiano é foda, né? Tem acostumado com o calorzão, né? Porra, lá não muda não. Lá parece que tem um termostato eterno. Só fica 20 e poucos graus. Tô tirando meu casaco aqui, chega a tá meio cheiro de naftalina, né? Nunca mais tinha usado.